Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém, boa noite. Vamos à mensagem da Bíblia. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, os versos do 1 ao 3. Evangelho de João, capítulo 3, os versos do 1 ao 3. Evangelho de João, capítulo 3, os versos do 1 ao 3. Podemos ler? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós glorificamos teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos por esta noite abençoada e maravilhosa que o Senhor nos proporciona em tua casa, a casa chamada de oração. E aqui estamos, Senhor, após termos entrado em teus átrios com louvores, Senhor, com orações. E agora, Pai, chegamos no momento mais importante para nós, que é o momento em que a tua palavra será ministrada. E nós queremos, sim, Senhor, aprender mais de ti. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso discernimento. Afasta o engano do inimigo, Senhor, e faça, através do teu Santo Espírito, que nós possamos compreender e principalmente aplicar a tua palavra em nossas vidas, não sendo apenas ouvintes, mas principalmente que possamos ser praticantes da tua palavra. Te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O milagre da conversão. Nesse capítulo 3 do Evangelho de João, nós encontramos a história de um homem que ele não conseguia ser feliz. Ele vivia atormentado por dúvidas e questionamentos que não permitiam com que ele conseguisse se encontrar e ser feliz. Incrível, ele conhecia as Escrituras, era um dos principais da igreja da época, mas este homem não conseguia ser feliz. Esse homem cumpria aparentemente todas as normas. Ele esforçava-se para ser um bom membro da igreja. A palavra diz que ele se chamava Nicodemos e era um dos principais dos judeus. Mas alguma coisa estava errada com ele. Ele experimentava uma sensação de vazio na alma, faltava em sua vida alguma coisa. E o pior de tudo é que ele não conseguia definir o que é que estava faltando na vida dele. É possível que Nicodemos costumasse, quem sabe, ficar acordado até altas horas da noite, sem conseguir dormir, no momento em que os principais fariseus
tentavam destruir o Senhor Jesus, aquele homem que era um dos principais líderes, à noite, escondido, não à luz do dia, mas à noite. Ele foi procurar o Senhor Jesus para, quem sabe, eliminar dúvidas que o estavam inquietando. Por isso eu deduzo que é provável que ele ficasse até altas horas da noite, sem dormir, muitas vezes lá deitado na cama. Talvez ele se perguntasse: meu Deus, o que é que está faltando? Senhor, por que eu não consigo ser feliz? Eu sou um conhecedor da tua palavra, eu não perco um dos trabalhos da igreja, eu devolvo meus dízimos centavo por centavo, eu guardo o sábado, que naquela época eles guardavam o sábado, eu faço o trabalho missionário, canto no coral da igreja, mas eu sinto que alguma coisa está errada dentro de mim. Eu tenho a impressão de que de nada está adiantando todo este meu esforço. O que é que está acontecendo comigo, Senhor? O que me falta? E de tanto ele se questionar, um dia ele criou coragem e foi, talvez numa dessas noites, que ele se levantou e procurou o Senhor Jesus. Ele sabia onde achá-lo. Ele foi direto aonde o mestre estava. O seu problema não era a falta de conhecimento, ele conhecia as Escrituras. A tragédia deste homem chamado Nicodemos estava no fato de ele nunca ter tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ele podia conhecer as Escrituras, viver ativamente na igreja, mas ele necessitava ter um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus para ter a sua vida transformada. Amparado, escondido pelas sombras da noite, provavelmente até disfarçado. Por quê? Imagine aquele homem se fosse flagrado pelos seus companheiros da sinagoga. O que não diriam com ele se o vissem procurando o Senhor Jesus à luz do dia? E ele vai, protegido pelas sombras da noite, dirigiu-se ao lugar onde Jesus estava. Provavelmente Jesus estava orando no Monte das Oliveiras. Nicodemos, no fundo, ele tinha vergonha de que os outros o vissem procurando a ajuda de Jesus. Afinal, ele tinha um cargo, ele era um líder, ele tinha uma reputação a ser preservada, ele não podia perder a sua reputação. Os homens supõem que líderes devem ajudar e não ser ajudados. Você consegue perceber o drama deste homem? Cheio de teoria, cheio de doutrina, cheio de profecias, cheio de conhecimento, talvez cheio de teologia, mas ele estava sozinho. Ele estava precisando de ajuda. Ele estava vivendo uma vida angustiado, impedido por causa do seu status de correr aos pés de Cristo para dizer: Senhor, eu estou perdido, ajuda-me por favor. Porque este era com certeza o sentimento do seu coração. Finalmente, lá estava ele, frente a frente com o mestre. Seus olhares se encontraram. Era ali, irmãos, o encontro da paz com o desespero. Era o encontro da calma com a angústia. Era o encontro da plenitude com o vazio. O encontro da certeza com a incerteza. Os olhos de Cristo olhavam a alma de Nicodemos. Os olhos de Cristo viam o coração de Nicodemos. E porque viam o seu coração, os olhos de Cristo irradiavam amor, perdão, compreensão, carinho, paz, ternura, tudo que aquele homem mais precisava. Nicodemos chega meio acanhado, sem saber direito o que dizer.
Ele tentou abrir o coração, ele tentou, quem sabe, contar as suas tristezas, falar dos seus fracassos, falar da confusão toda que o inquietava, mas ele não conseguia. O seu orgulho acabou falando mais alto. Por quê? Ele disse, Rabi, já deu um tratamento que nenhum fariseu daria para o Senhor Jesus, mas ele o reconheceu como um rabino, um mestre, alguém que também tinha muito conhecimento. Só que aquele conhecimento de Jesus o impressionava. Não era um conhecimento igual ao que ele estava acostumado a ver nos escribas e nos outros fariseus. Por isso nós vamos entender o que ele disse no verso 2, na parte B. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha que afirmação ele faz. Sabemos que és mestre, da parte de Deus, não é da parte dos homens, porque ninguém é capaz de fazer o que o Senhor está fazendo, se não for da parte de Deus. Ele reconhecia que Jesus era especial, daí a sua admiração e ele ter ido lá, contrariando a sociedade da época, os fariseus. Ele foi procurar um mestre e lhe disse isso. Jesus fixou os olhos em Nicodemos e viu através daqueles olhos uma alma angustiada. Não era de profecias não que ele estava precisando, não era de teologia, não era de doutrina. E Jesus, no verso 3, responde logo, resolvendo as dúvidas que ele estava, mesmo ele não tendo perguntado. Veja que Jesus deu a resposta que ele precisava ouvir. Jesus, porém, respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. E ali está o homem natural. O homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E a resposta de Jesus foi tremenda. O que é que ele disse? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pronto, aí embatucou mais a cabeça de Nicodemos. Em outras palavras, o que é que Jesus estava dizendo numa linguagem mais compreensível para nós? Em outras palavras, ele estava dizendo, Nicodemos, você precisa se converter. Nicodemos, você conhece a palavra, você vive dentro da igreja, mas precisa experimentar algo chamado conversão, algo que é um novo nascimento. Este é o seu problema, Nicodemos, que agora está me ouvindo. Temos algum Nicodemos me ouvindo neste momento? Eu preciso lhe dizer que enquanto você, Nicodemos, não experimentar um novo nascimento, meu irmão, minha irmã, preciso ser franco com você. Se você não experimentar verdadeiramente o novo nascimento, não adianta você estar na igreja, você conhecer a Bíblia de capa a capa, nem adianta você ter um cargo de liderança. Nada substitui a experiência da conversão. Aquela declaração do Senhor Jesus, nascer de novo, com certeza ela foi como uma espécie de bofetada na face de Nicodemos. Em João capítulo 3, verso 4, a resposta de Nicodemos. Pode-se perceber pela resposta que ele estava tonto, desorientado. Ele diz, como é que pode um homem nascer sendo velho? Não é um homem natural aqui? Não entendeu nada. Como é que pode nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Cristo, certamente com um ar de tristeza nos olhos, disse,
Em outras palavras, pare com isso, meu filho. Pare com isso. Você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. Eu estou falando de conversão, porque este é o ponto de partida de uma vida feliz. Você vive angustiado, você vive triste porque a sua cabeça, ela está cheia de doutrina, ela está cheia de leis, está cheia de normas, cheia de regulamentos. Você se sente frustrado porque sempre tentou fazer as coisas da maneira certa e você nunca conseguiu. Hoje, querido filho, eu quero transformar o seu ser completamente. E você, em lugar de aceitar, tenta se esconder atrás do preconceito e da ironia. E a história de Nicodemos, ela fica sem conclusão aqui no capítulo 3 de João. Porque naquela noite, o que houve com Nicodemos, ele deve ter voltado para casa refletindo no que Jesus lhe disse sobre o novo nascimento, mas ele não se converteu. Ele não aceitou o convite de Cristo. Por quê? Porque era duro demais reconhecer que ele, Nicodemos, o grande líder, o grande teólogo, o bom membro da igreja, era difícil ele reconhecer que ele não era convertido ainda. Por isso Nicodemos retirou-se triste e frustrado do mesmo jeito que veio. Esse texto ele é muito profundo, ele é muito pesado. Quem de vós se conformaria com esta palavra? Se eu perguntar aqui, você ainda não está convertido? Provavelmente a igreja em peso reagiria. Eu sou convertido sim. Você está pensando o quê? Está brincando comigo? Está me menosprezando? Foi esse o sentimento que Nicodemos saiu dali. Está dizendo que eu não sou convertido? Olha, eu conheço toda a Bíblia, não perco um culto, isso e aquilo. Eu sou convertido sim. Ele não entendeu nada do que seria um novo nascimento. Por isso, eu pergunto, você acreditaria se eu dissesse que o problema de Nicodemos é também o de muitos de nós? Corremos o risco de pensar porque estamos na igreja, batizados, estamos convertidos. Estou batizado, estou convertido. Mas, queridos, não é sempre assim. Não é sempre. Existem muitas pessoas que realmente estão convertidas. A minha palavra nessa noite é para aqueles que estão nas igrejas, batizados e que ainda não entenderam o que é expressar no seu modo de viver, depois que se batizou, o que significou ter tido aquele encontro com Jesus, um encontro chamado conversão. Nós não podemos confundir conversão com convicção. São duas palavras que soam parecidas, mas que têm um significado completamente diferente. Conversão e convicção. Conversão tem que ver com o coração. Conversão tem que ver com a sua maneira de viver. Conversão é, antes eu era de um jeito, eu agora estou convertido e eu não sou mais daquele jeito. Eu agora sou outra pessoa, moldado pelo Evangelho. Eu agora vivo do jeito que Jesus vivia. Eu procuro refletir em mim a imagem de Jesus. Isso é conversão. Convicção limita-se apenas ao que vai na sua cabeça, aquilo que você entende, naquilo que você acha, que você crê. Por exemplo, um dia desses alguém nos dá uma série de estudos bíblicos e aceitamos as doutrinas da palavra de Deus, e aí esse alguém que está nos dando um cursinho entende, pronto, vocês já aprenderam, estão entendendo, responderam tudo, já pode se batizar. Quer se batizar? Eu quero me batizar. Decide se batizar. Aí vai, entra no tanque batismal
mergulha nas águas e quando sai pensando: agora eu estou batizado, então agora eu estou convertido. Convertido? Talvez não seja assim. Talvez estejamos convencidos. Mas, irmão, estar convencido não significa estar convertido. E aí que começa toda a confusão. Porque conversão implica, tem uma palavra grega que explica muito bem isso, que é metanoia. Significa o quê? Mudança de mente. A conversão provoca mudança de mente. Se você antes se vestia de um jeito que o mundo se veste, convertido você passa a ter consciência que você precisa se vestir de uma maneira adequada à condição de alguém que serve a Deus. Se antes você andava, mulher, com os seios à mostra, com shortinhos curtinhos, mostrando suas pernas, hoje você não usa mais roupas assim, porque uma mulher de Deus não deve se vestir assim para não causar escândalo, para não atrair a atenção dos homens, para não fazer os homens pecarem. Mudança de mente. Se você antes bebia, você agora não bebe mais, porque você sabe que o álcool acaba lhe prejudicando. Se você fumava, você vai buscar a ajuda do Espírito Santo para deixar aquele vício. Mudança. Antes eu fumava, antes eu bebia, antes eu adulterava. Hoje eu não adultero, não bebo, não fumo. Não me basta conhecer e explicar detalhe por detalhe dos textos bíblicos, que a pessoa fica babando, dizendo: oh, como ele conhece, se eu não vivo aquilo que eu estou pregando. Adianta você conhecer, explicar, pregar, distribuir panfleto, ir para o presídio, ir para o hospital, prega, mas a sua vida não condiz com nada do que você está fazendo. Eu pergunto, num caso desses, houve conversão ou houve convicção? Houve apenas convicção. A pessoa acredita naquilo ali, tanto que prega, mas não vive, não consegue viver, porque não houve mudança na mente. Quantos membros de igreja batizados vivem uma vida sem compromisso com Deus? Nesses casos, o batismo foi apenas um banho de piscina. A velha criatura entrou e saiu da piscina do mesmo jeito que entrou, e continua assim até hoje. A diferença é que agora ela anda com uma Bíblia debaixo do braço, assume uma cara de piedade, participa de um ou outro trabalho na igreja, conhece a Bíblia, interpreta com belas palavras, mas não consegue viver o que prega. Muitas vezes junta-se com outros para falar mal da igreja, para falar mal do irmão, para criticar o pastor, para criticar isso e aquilo outro, incentiva a rebelião, criticam a tudo e a todos, mas vai ver a aparência de piedade. Quem vê é cheio do Espírito. Na primeira oportunidade que tem, está lá falando mal dos irmãos, implantando a discórdia entre os irmãos, ao invés de buscarem moldar as suas vidas à vontade de Deus, torcem o Evangelho para adaptá-lo às suas vidas de lobos. São lobos no meio de ovelhas, e eu tenho muito medo de lobo no meio de ovelha. Lobo no meio de ovelha, disfarçado de ovelha, é algo muito perigoso. Alguns podem ser perigosos, sim, se estiverem no meio do rebanho. Enquanto não convertidos realmente, eles representam um grande perigo para as ovelhas que estão principalmente iniciando suas caminhadas. Porque um lobo em pele de ovelha, ele vai agir naquela pessoa que está começando a caminhada e vai começar a dar palavras de desânimo, a distorcer o Evangelho, a jogar a pessoa contra a atitude do pastor, por isso ou por aquilo, a criticar
o outro irmão, e aquela pessoa que estava se animando, começando a caminhada, fica sendo impregnada por aquelas palavras e acaba olhando para o homem que ainda não está preparada para olhar somente para Jesus, o autor e consumador da nossa vida, olha para o homem e acaba desistindo da caminhada no começo. É um perigo muito grande. Essas pessoas assemelham-se a Simão, o mágico, que é citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Simão, o mágico, ele foi batizado, recebeu a palavra, foi batizado, está lá em Atos 8. Mas quando Pedro e João perceberam o seu caráter, olha, depois de ter sido batizado, quando Pedro e João perceberam aquele crente batizado que estava lá no meio, qual era o caráter dele, disseram: olha que palavras duras. Alguém batizado ouvir do líder: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Aí, Simão, o exemplo perfeito de um pecador batizado, porém perdido, não convertido, convencido, mas não convertido. Está aqui na Bíblia. Muitos de nós passamos pela vida como Nicodemos, cheio de teoria, cheio de doutrina, muitas vezes sabendo tudo isso desde a meninice, porque alguns até nasceram em lar cristão, mas nós vivemos com essa permanente sensação de vazio, de impotência e de fracasso. Nós queremos amar a Deus e não conseguimos. Jeremias 17, verso 9 nos ensina: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Coração do homem. Foi isto, na verdade, que Cristo quis dizer a Nicodemos quando falou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Imaginemos que um dia um lobo comece a observar a vida das ovelhas e depois de um certo tempo ele chegue à conclusão de que o melhor modo de vida é a vida das ovelhas. E o lobo então decida se juntar-se a elas. Para isso, o que ele faz? Ele precisa colocar uma pele de ovelha, e ali com aquela pele por cima da sua pele de lobo, ele começa a conviver com as ovelhas, fazendo amizade com elas e vivendo no meio delas e imitá-las no jeito que elas vivem. Como é que você acha que ele se sentirá quando chegar a hora de comer e as ovelhas comerem com prazer capim verde? Você acha que o lobo vai se deleitar comendo capim? Não, lobo não come capim, lobo come ovelha. Suponhamos também que ele seja um lobo honesto. Ele é um lobo honesto, tem a decisão no coração, e ele não queira voltar atrás na decisão que ele tomou. Você acha que 5 ou 10 anos depois ele finalmente aprenderá a gostar de capim? Acha? Consegue imaginar? 10, 15 anos, sei lá, se vive tanto um lobo, ele vai querer comer capim? Não vai. Claro que não. Por quê? Porque ele continua sendo lobo. É só a pele, é só a capa que é de ovelha. Por dentro, ele continua sendo um lobo. E ele tem dentro dele a natureza de lobo. Ele nasceu lobo. A princípio, talvez até ele se esforce para viver exatamente como as ovelhas vivem, embora tudo isso seja contrário à sua natureza, mas ele se esforça, ele é honesto, ele quer. Mas o tempo vai passando, o entusiasmo da decisão que ele tomou de ser ovelha, de viver como as ovelhas, aquele entusiasmo vai passando, vai diminuindo. Preste atenção, preste atenção. E finalmente, depois de 1 ou 2 anos, esse lobo não consegue mais ficar amarrado a um tipo de vida que é completamente alheio, contrário à sua natureza. E aí o que acontece? Um dia
Quando as ovelhas estão para lá, dormindo, ele se levanta em silêncio e vai embora. Sorrateiramente corre e, longe do rebanho, ele tira a pele de ovelha e passa a viver alguns dias novamente como lobo. Come como o lobo come. Enfim, ele volta a fazer tudo o que os lobos fazem. Mas depois de ter dado por algum tempo rédea solta aos seus instintos e gostos de lobo, ele sente falta da vida com as ovelhas e ele retorna, coloca novamente a pele de ovelha e no domingo lá está ele, junto com as ovelhas novamente, como se nada tivesse acontecido. Nada? Eu pergunto. Infelizmente, aconteceu sim na ausência dele. E ele sabe o que ele andou fazendo, e ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo, como ele está vivendo. Afasta-se, vai lá, vive como lobo, mas no domingo está de novo no meio das ovelhas com a capinha de ovelha. E ele sabe disso, e ele chora em silêncio por causa disso. E é uma pergunta que é dolorida, mas eu preciso fazer. Quantos de nós temos agido como esse lobo da ilustração que eu contei? Vai lá no mundo, dá uma voltinha, faz todas as coisas que as pessoas do mundo fazem, porque a nossa natureza acaba sobrepujando, mas no domingo a gente pega a Bíblia e vem para a igreja. Eu cumpri a minha obrigação. Isso é uma vida de religiosidade, é uma vida até de convicção, mas não venha me dizer que é conversão. Eu vou me permitir dar um final feliz para a história do lobo, porque eu creio num Deus que pode transformar lobo em ovelha. Se Deus quiser, pode. Você concorda comigo? Então vamos imaginar que este lobo finalmente um dia, como hoje, quem sabe, o lobo ouve uma palavra sobre novo nascimento. O lobo ouve uma palavra sobre a necessidade de verdadeira conversão. E finalmente ele estala e deixa o Espírito Santo alcançar o seu coração. E então, não conseguindo mais suportar aquele tipo de vida lá no mundo, lá no redil com as ovelhas, ele clama do fundo do seu coração: oh meu Deus, tu sabes que eu quero ser uma ovelha de verdade, mas tu conheces a minha verdadeira natureza. Eu nasci um lobo, eu sou um lobo, nasci assim, eu não tenho culpa de ter nascido assim, mas, ó meu Deus, em nome de Jesus, eu não quero mais ser um lobo, eu quero me tornar uma ovelha de verdade. Senhor, faze alguma coisa por mim. E Deus ouve a oração. Você já entendeu quem é este lobo? E faz a transformação. Com um toque milagroso, converte esse lobo numa ovelha de verdade, com coração de ovelha, com paladar de ovelha e principalmente com mente de ovelha. Metanoia, transformação de mente. A ovelha agora não pensa mais como um lobo, pensa e age como uma ovelha. Houve transformação, o milagre dessa transformação operado por Deus. E é justamente isso que Deus está prometendo para mim e para você em Ezequiel 36, 25 e 26. Então espalhareis sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei o quê? Um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Essa é a mudança. Deus pode fazer, Ele quer fazer, Ele está prometendo arrancar o nosso coração de pedra e colocar no lugar dele um coração de carne. Entendeu, meu irmão? Deus está prometendo nos dar uma nova natureza,
Que natureza é essa? A natureza de Cristo. Um novo ser, uma nova criatura, nascer de novo. Você compreende? Um ser capaz de amar, um ser que queira obedecer, um ser que se deleite em fazer a vontade de Deus. Não é uma promessa maravilhosa essa? Ninguém vê, porém, o milagre acontece, porque a promessa, ela não é humana, ela é uma promessa divina. Por isso ninguém vê este milagre acontecendo. Nós não vemos, mas nós sentimos. Aleluia. Quero lhes dizer que cultura, conhecimento, educação e até mesmo uma vida correta não substituem o novo nascimento. O problema não está simplesmente na nossa vida externa, o problema está no nosso coração, está aqui na nossa mente, as profundezas da nossa vida interior. Irmão, reformar o exterior não pode te salvar. Suponha que eu tenha aqui uma maçã metade apodrecida. Eu posso levá-la a um artista que vai cobrir esta maçã podre com cera e vai pintá-la de tal maneira que ela ficará parecendo a mais bela de todas as maçãs. Entretanto, continuará podre no seu interior, e uma mordida nela será uma mordida na podridão. Por fora, bonita, podre por dentro. Sepulcros caiados, bonitos por fora, cheio de podridão por dentro. O problema reside em que fora de Cristo nós temos o coração perverso, e a simples cultura, a simples educação, a simples respeitabilidade, a simples moral não passam de um revestimento de cera e uma pintura externa em cada um de nós. É a pele de ovelha. Nós precisamos ser transformados nas profundezas do nosso ser. João 3, verso 3: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu lhe pergunto, sinceramente, olhe para dentro de você e responda para você: você já nasceu de novo? Acho que muitos, sinceramente, talvez até me respondam: não, pastor. Ouvindo esta mensagem, olhando para a minha vida, eu reconheço com honestidade: eu não nasci de novo. E o que é que eu preciso agora? Eu já estou batizado. O que eu preciso fazer para nascer de novo? Nosso Senhor Jesus Cristo pregou: arrependei-vos e crede no Evangelho. Está em Marcos capítulo 1, verso 15. O arrependimento é o voltar-se do pecado para Deus. A mensagem do Evangelho, ela é poder para transformar a nossa vida. Em João capítulo 1, versículo 12, nós lemos: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você vai dizer: mas eu já aceitei Jesus, eu creio em Jesus. Nós nascemos de novo pelo poder do Santo Espírito de Deus, mediante a sua palavra, no momento em que nós recebemos a Cristo. Assim, quando você recebe a Cristo no seu coração, Ele te transforma completa e instantaneamente. Mas quando você realmente recebe a Cristo, a gente acha que se converteu, mas apenas está com a convicção e não com a conversão. Já foi batizado e tudo, mas ainda não efetivamente permitiu que Jesus entrasse mesmo na sua vida. Porque quando Cristo entra, não venha me dizer que não, irmão. Quando Ele entra, Ele transforma de verdade. Ele é Deus, Ele tem poder. Agora, Ele não entra contra a sua vontade. Você pode estar só convencido, mas se não estiver convertido, Ele nunca vai poder entrar no seu coração. Você não está permitindo.
Não importa o quão mundano você seja, não importa quão pecador, não importa quão rebelde, a todos aqueles que abrirem verdadeiramente o seu coração e deixarem Jesus entrar para governar e reinar, Deus os transformará em novas criaturas instantaneamente. 1 João, capítulo 5, versículo 12: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso explica tudo. Queridos, ao longo do meu ministério eu tenho visto muitas vidas transformadas, marginais, jovens viciados em drogas, bêbados, homens e mulheres que pareciam não ter mais esperança de recuperação. Eu me incluo neste meio, e se Deus foi capaz de transformar todos eles e a mim também, não poderá também transformar você? Pastor, você dirá, eu não sou um marginal, eu não sou um drogado, eu não sou um bêbado. Eu sei, irmão, eu sei, mas sabe que Nicodemos também não era nada disso? Ele era um dos principais da sinagoga, e Cristo disse para ele: Nicodemos, você tem que nascer de novo, você precisa que eu mude a sua vida. Você, Nicodemos, precisa de uma nova natureza. E ele estava dentro da igreja. O milagre da conversão, ele pode acontecer com você, comigo, com qualquer um que aceitar este milagre. Deus quer fazer um milagre em você, o milagre da conversão. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui está o termômetro para saber se você teve uma conversão, se você é de fato uma nova criatura. Olhe para a sua vida. Se você continua vivendo do mesmo jeito que vivia antes de ter conhecido Cristo, se batizado, então, meu irmão, está aí o termômetro te respondendo: você não foi transformado. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Se você foi convertido, a sua vida agora, você está andando em novidade de vida. Eu espero que você diga em seu coração: Senhor, eu quero, eu aceito este milagre. Oh meu Deus, Tu sabes que eu quero ser uma ovelha de verdade, mas Tu conheces a minha verdadeira natureza. Eu nasci um lobo, eu sou um lobo, nasci assim. Eu não tenho culpa de ter nascido assim, mas, ó meu Deus, em nome de Jesus, eu não quero mais ser um lobo, eu quero me tornar uma ovelha de verdade. Senhor, faze alguma coisa por mim. A minha palavra passa, mas eu espero que a palavra de Deus fique no seu coração. Que Deus te abençoe, e a mim também, não só hoje, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar,
A palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor te concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Programa Momentos com Jesus.